perdão é incondicional? A Bíblia ordena o perdão. Mas será que perdoar significa restabelecer de volta a comunhão e o relacionamento? Será que eu preciso perdoar uma pessoa, mesmo que essa nunca tenha me pedido perdão ou demonstrado sinais de arrependimento? Bem, para responder essas e outras perguntas, é que o episódio do podcast A Luz da Bíblia hoje vai falar sobre perdão. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast A Luz da Bíblia, com um conteúdo que sempre vai edificar a sua vida e o seu ministério. E eu quero convocar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Nós pedimos a ajuda e a colaboração de vocês para que esses conteúdos que são produzidos com muito carinho e amor alcancem o coração e ministério de muitas pessoas para que elas sejam edificadas pela verdade da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente necessário, que é sobre o perdão. E antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar claro que o perdão é um assunto muito profundo na Bíblia e a gente não tem a pretensão e nem temos a possibilidade de esgotar um assunto em um único episódio de um podcast. Mas nós podemos sim, quem sabe, posteriormente, dar continuidade a esse tema e nos aprofundarmos em outras vertentes, porque nós sabemos que esse tema pode gerar tantas outras perguntas, além dessas que nós iniciamos esse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, é importante nós falarmos da importância do perdão. O crente, ele precisa perdoar porque ele era alguém que estava debaixo de julgamento. Ele era injusto, ele era o transgressor. Mas apesar de ser transgressor, a graça o alcançou, lhe concedendo perdão. E a graça nada mais é do que um favor imerecido. O padrão de perdão que nós damos uns aos outros é o padrão do perdão que Deus nos concedeu. E que se nós rejeitamos perdoar uns aos outros, a Bíblia nos diz que também, da mesma forma, Deus não nos perdoará. Então é importante nós compreendermos o que é perdão. E nesse vídeo, pelo menos de uma forma introdutória e necessária, nós precisamos aprender sobre perdão. Isso porque muitas pessoas têm o seu relacionamento com Deus prejudicado porque não conseguem manifestar biblicamente esse perdão para que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida e ela consiga ver claramente as promessas de Deus manifestem em sua vida mediante o perdão. Muitas pessoas acham que perdoaram, mas ainda estão ressentidas. Muitas pessoas disseram que não tem mais qualquer tipo de dificuldade com a pessoa, mas ainda fala mal, ainda lembra nos lugares, ainda comenta com as pessoas para onde vai. E isso é sinal que ainda não liberou perdão. Mas hoje nós vamos entender o que significa esse perdão. E para a gente saber o que significa, é necessário nós analisarmos dois termos do Novo Testamento, que é afiemi e harizomai, que estão relacionados ao perdão, para a gente conseguir compreender o que de fato é perdoar biblicamente. Então vamos analisar o primeiro termo para respondermos a pergunta: o perdão é incondicional ou condicional? Ele é bilateral ou unilateral? Como é que eu tenho que perdoar alguém? Eu preciso restabelecer um relacionamento? Essa pessoa precisa ou não precisa me pedir perdão ou demonstrar arrependimento? Vamos lá. Primeiro termo a ser analisado é o afiemi. E o afiemi no grego dá uma ideia de deixar algo para trás. Dá uma ideia de uma separação. É como se você estivesse caminhando e algum acontecimento surge no caminho e que desse acontecimento, o que aconteceu desse acontecimento, você toma uma decisão de que aquilo vai ficar para trás. A ideia de afiemi sobre perdão dá uma ideia de uma liberação da culpa do transgressor. Não há aqui um sentido de que a transgressão foi resolvida, mas há uma decisão por parte de quem foi afetado pela transgressão de não mais cobrar aquela dívida daquela pessoa diante de Deus. É como se aquela pessoa estivesse rasgando a promissória e fizesse uma promessa de não mais cobrar a culpa nem a transgressão daquela pessoa, mas ela libera da culpa. A transgressão não foi resolvida, mas é uma postura inicial para manter um relacionamento saudável com Deus, para que as orações não sejam interrompidas e para que também esteja um relacionamento bom com o próximo, certo? Então esse é o termo afiemi. O termo afiemi seria uma ideia de um perdoar de todo o coração,
Como nos diz Mateus 18:35, que Jesus disse assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quando a gente fala perdoar de todo o coração, num conceito, numa cultura ocidental, a gente tende muito a pensar no lado emotivo demais, porque esse perdão tem que ser emocional demais. Não é isso que a Bíblia diz. Esse perdoar de todo o coração é uma decisão profunda que se tem dentro do coração de não mais cobrar a culpa daquela pessoa. Aí tem gente que diz assim, mas eu já perdoei essa pessoa, eu não tenho nada contra essa pessoa. Deus sabe que eu já não tenho nenhum tipo de dificuldade com essa pessoa. Mas todos os lugares que ela vai, ela fala o que essa pessoa fez, ela começa a lembrar as práticas dessa pessoa e perdoar, claro, não é esquecer. Quando Deus diz que dos pecados não lembrarei mais, é diferente de dizer eu vou esquecer. Não lembrar mais é não trazer em rosto, é não ficar comentando, é não ficar falando novamente, nem cobrando de novo sobre aquilo ali. O AFMI, que é uma responsabilidade de todo crente perante Deus, é uma promessa de não mais cobrar por aquela culpa, mas rasgar a promissória. Então, se você diz que perdoa alguém, mas em cada esquina que você vai, em cada roda de conversa que você participa, você tem que comentar dessa pessoa, você tem que dizer o que essa pessoa trouxe para a sua vida, o prejuízo que essa pessoa trouxe para a sua vida, isso é sinal de que isso não foi resolvido. E se você não resolve isso, primeiro, o seu relacionamento com Deus fica afetado. E nós vemos aqui Jesus falando, se você não consegue perdoar as ofensas do seu irmão, Deus também não vai perdoar as suas ofensas. Porque na medida que você perdoa o seu irmão, Deus também perdoa as suas ofensas. Então, as suas orações são interrompidas quando você não libera perdão. Aqui, esse liberar perdão unilateral é necessário para todos os cristãos. Perceba, você está rasgando a dívida. A transgressão ainda não foi resolvida e a gente vai entender como essa transgressão deve ser resolvida. Mas aqui, de início, a primeira postura do cristão é liberar essa pessoa da culpa para que você possa nutrir um bom relacionamento com Deus e com o próximo. Esse é o sentido de AFMI. Agora, o outro termo usado é o harizomai, que dá a ideia de dar de graça e generosamente, com a implicação de boa vontade da parte do doador. Esse harizomai seria uma ideia de um restabelecimento do relacionamento. Por quê? Por natureza, o restabelecimento de um relacionamento implica arrependimento, implica a pessoa pedir perdão. Vamos dar exemplos claros para que você possa compreender. Digamos que você convive com um amigo ou com uma amiga que se tornou muito íntimo na sua vida e no seu dia a dia. Então essa pessoa come com você, vive com você na sua casa, participa do seu dia a dia, da sua rotina, mas de repente você descobre que essa pessoa está furtando alguma coisa na sua casa, não é? Mas digamos que não é furtar, mas também está falando mal de você pelas costas. Isso verdadeiramente traz feridas, isso faz com que a pessoa se sinta triste. Então, como agir diante dessa situação? Você tem que manifestar inicialmente o perdão unilateral demonstrado pelo AFMI, no sentido de que você rasga a dívida. Você não mais cobra a culpa daquele transgressor. Note que a transgressão não foi resolvida. Em que sentido? De que você não vai pegar a chave da sua casa e dar para essa pessoa. Não. Para que esse restabelecimento de comunhão, de proximidade, de relacionamento aconteça, é necessário, antes de qualquer coisa, o arrependimento. Porque é assim o nosso relacionamento com Deus. Deus perdoa aquele que com o coração arrependido chega perante ele. A Bíblia diz que Deus não nega, não despreza um coração quebrantado. Alguém arrependido que chega perante ele, ele perdoa. Então, o restabelecimento dessa comunhão exige perdão. Agora, perdoar não significa anular as consequências da transgressão manifesta. Por exemplo, automaticamente você perdoa essa pessoa, liberou a culpa, você não vai ficar falando do que ela fez, o que está deixando de falar, porque você é cristão, você entrega em oração perante Deus. Agora, se essa pessoa chega até você e diz, eu estou muito arrependida do que eu fiz, estou muito arrependida do que eu falei, e eu quero que a gente restabeleça esse relacionamento. Segundo a visão bíblica, a gente não pode negar. Tem que haver no coração do crente o desejo por restabelecer essa comunhão. Agora, é necessário que a gente tenha consciência de que isso não é um processo fácil, de que isso não é uma coisa simples, que o perdão e o arrependimento de outra pessoa não anula as consequências do que foi feito, da transgressão.
Existem até pessoas, a gente pode dar um exemplo vamos dar aqui um exemplo de uma mulher que foi traída pelo marido, não é? Ela perdoa de forma unilateral diante de Deus e de repente esse marido chega para ela e diz assim: estou extremamente arrependido do que eu fiz, eu quero o seu perdão e quero ficar novamente com você para a gente restabelecer o nosso relacionamento. E aí ela perdoa, porque isso a Bíblia fala sobre o perdão, só que automaticamente quando ela vai conviver com essa pessoa, esse homem precisa trabalhar para recuperar a confiança que foi perdida, para restabelecer a confiança que foi quebrada. Aí tem pessoas que, como traidor ou como infiel, passa-se um ano, ou às vezes 6 meses, um ano, e aí a mulher não está da mesma forma ainda, não confia 100%, e a pessoa pode perguntar: quando é que você vai me perdoar de verdade? Quando é que você vai mudar a sua postura? Calma aí. Perdoar não significa anular as consequências da transgressão feita. E isso leva a um processo. Isso tem todo um processo. A gente vê, por exemplo, em Provérbios 18, 19, que fala sobre os muros de uma cidade fortificada e como aquele que foi ofendido, ele pode fazer com que muros se ergam ao seu redor. Note que aqui o sentido é de conquistas de cidades no mundo antigo, onde tinha muros fortes, né, fortificados, e que às vezes demorava meses para que aquele conquistador pudesse de fato conquistar aquele território e aquela cidade. Assim também é a pessoa que foi ferida. Então, aquele que praticou a transgressão e que se arrependeu, ele precisa manifestar os frutos do arrependimento e ele precisa também estar decidido em restabelecer uma comunhão e que foi quebrada, uma confiança que foi quebrada, e isso demanda tempo. Mas à medida que tanto a parte ferida se esforça para restabelecer esse relacionamento, quanto a outra também, é possível o restabelecimento, a reconciliação e a reconstrução. Então, essa falta, esse perdão não anula as consequências, não nega a dor do que foi vivenciado, não há um restabelecimento de uma confiança instantânea, é um processo, não é? E não tolera um constante ferir, mas tem que ter de ambas as partes a dedicação para restabelecer aquilo que foi ferido, que é possível de reconstruir, mas tem a sua dificuldade. Logo, nesse sentido, nós vemos que para esse restabelecimento é necessário o arrependimento, essa condição de arrependimento. Por quê? Porque se a gente falar de um perdão incondicional e a gente dá à luz a alguns tipos de visões heréticas da palavra de Deus. Por exemplo, foi a ideia de perdão incondicional que deu luz, por exemplo, a um livro chamado, um livro de Betty Tepscoot, né? Que você deve conhecer ou não deve conhecer. Se você não conhece, você possivelmente vai conhecer o movimento de cura interior, né? Que tem muitos meios evangélicos aí. A ideia de cura interior veio, ela foi pioneira desse restabelecimento de cura interior, e a ideia de Betty Tepscoot é que ela defendia a ideia de que o perdão é necessário para a cura de traumas e doenças emocionais. Então, ele precisa ser perdoado. Ela defende a ideia de que você deveria perdoar animais, perdoar uma denominação inteira, uma nação inteira, um país inteiro. Você teria que liberar esse perdão para que os seus traumas fossem curados. Bem, segundo a vertente, segundo a visão bíblica, perdão não é para a cura de alma. Perdão é para um restabelecimento de uma vida espiritual saudável com Deus. Não é para a cura de traumas. E essa visão faz com que o perdão seja incondicional, no sentido de que a pessoa não deve se arrepender e precisa se ter o arrependimento para restabelecimento de comunhão. Mas não foi só Betty Tepscoot, mas a gente tem também o exemplo de Kenneth McCall, que foi um psiquiatra que deu início àquela ideia de que as doenças mentais e físicas são resultados de pessoas, né, dos seus ancestrais que cometeram crimes ou que fizeram grandes atrocidades e que não foram perdoadas. E aí essa falta de perdão se estende nas próximas gerações e que para você ser curado dessas doenças mentais e físicas é necessário que esse perdão seja liberado. Foi esse homem, por exemplo, que sugeriu que nós deveríamos orar pelos mortos para que Deus pudesse libertar essas pessoas de suas práticas pecaminosas e para assim também libertar uma geração inteira. Mas esse tipo de pensamento é quebrado por Ezequiel 18:20,
onde o próprio Deus diz: esse ditado não mais será dito em Israel, de que os pais comeram uvas verdes e foram os dentes dos filhos que embotaram. No sentido que o próprio Kenneth McCall foi quem deu luz, foi o pioneiro dessa ideia, né, de maldição hereditária, que tem alcançado muitas vertentes também do cristianismo. A ideia de que você tem que verbalizar, que você tem que quebrar ligações, até com o diabo, com ancestrais, para que você possa ter essa libertação, isso é mais uma ideia ligada ao misticismo e esoterismo do que a Sagrada Escritura. Né? O perdão, para ser liberado, ele é condicionado ao arrependimento. E o arrependimento precisa ser demonstrado com frutos de arrependimento. Então, a ideia de Macau, a gente vê aí em muitas vertentes, né, pentecostais, que aceitam essa teologia da batalha espiritual, mas essa visão é frequentemente rejeitada pela teologia reformada e tradicional também, porque considera que muito mais parece misticismo e esoterismo do que verdade da Sagrada Escritura. E aí, algumas pessoas usam o argumento da oração de Cristo na cruz para dizer que o perdão é incondicional, porque quando Jesus está agonizando na cruz, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E aí algumas pessoas dizem assim, tá vendo? Eles não pediram perdão para Jesus, mas Jesus libera o perdão para eles. Note aqui não há Jesus perdoando quem estava matando ele. Aqui é uma oração de Jesus para que Deus perdoasse eles. E nós vemos claramente que essa oração de Jesus foi atendida. Quando olhamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pela pregação de Pedro, aqueles homens que mataram Jesus ouviram a pregação, o seu coração é incomodado, e o termo lá, desse incômodo no coração usado no grego, dá uma ideia de um grande pesar. A gente vê, por exemplo, uma geração que não se arrepende. Por quê? Porque o arrependimento inicial, ele precisa ter esse incômodo no coração. Há muitas pessoas que simplesmente se acostumaram em ser transgressores e que não são levados a refletir sobre a sua postura, sobre a sua transgressão, porque simplesmente não há a parte da pessoa trazendo essa ideia dele analisar os seus fatos, dele examinar o que ele fez, mas simplesmente aceita a sua postura e dá o perdão sem nem ao menos ter consciência de arrependimento. Então Jesus não está perdoando na cruz sem falta de perdão, ele ora. E essa oração é atendida por Deus quando Pedro prega o Evangelho em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E ao ouvir isso, incomodar em seu coração, eles perguntam: então o que nós precisamos fazer para ter perdão? E Pedro responde: arrependam-se dos seus pecados e vocês serão perdoados. Então nós precisamos entender que a oração de Jesus, a oração de Estevão sendo apredejado, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, não é ele perdoando, mas ele orando para que aquelas pessoas sejam perdoadas. Mas se a Bíblia manda perdoar de forma unilateral para estar bem com Deus e para restabelecer esse relacionamento, é necessário que a outra parte se arrependa da sua transgressão para que haja um restabelecimento de relacionamento, então eu simplesmente vou perdoar, estar bem com Deus e cruzar os meus braços e achar que está tudo certo? Não, não, não. Jesus explica o caminho necessário para a gente percorrer em Lucas capítulo 17, versículo 3. E aí eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia para lermos juntos, sempre que você ver um episódio do podcast A Luz da Bíblia. Lucas 17:3, Jesus diz assim: olhai por vós mesmos. Toda vez que Jesus fala assim, olhai por vós mesmos, ele está dizendo, é necessário que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, porque o que eu vou falar agora é extremamente importante. E ele diz, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perceba, a gente perdoa de forma unilateral, mesmo que a outra parte não se arrependa. O restabelecimento dessa comunhão depende do arrependimento do transgressor. Mas a gente não vai simplesmente sentar, cruzar os braços e esperar que o transgressor se arrependa. A Bíblia fala, Jesus nos ensina, de que nós que fomos feridos pelos nossos irmãos, precisamos incitá-lo ao arrependimento. Olha só que coisa interessante. Por que é necessário você incitar o arrependimento? Porque existem transgressões que talvez supostamente o irmão tenha feito contra você, que isso só existiu na sua cabeça, por exemplo. Vamos ver um exemplo disso? Às vezes você pode achar que alguém falou uma coisa de você ou agiu de uma forma com você e você percebeu que aparentemente essa pessoa está chateada com você ou que fez alguma transgressão contra você
E se você não ir cumprir o que Jesus falou, de repreender o irmão, vai ficar por isso mesmo. E existem relacionamentos que são finalizados, que chegam ao fim, às vezes com mal entendidos. Por isso que Jesus fala, você que foi ferido, que foi machucado, você tem que resolver. Uma vez eu me lembro de um pastor que disse há um tempo atrás, e eu guardei no meu coração, que as pessoas que são feridas é que precisam buscar o transgressor. A Bíblia não isenta o transgressor. A Bíblia fala que o transgressor precisa também ir ao encontro, tanto um quanto o outro. Mas aqui a gente está falando desse ponto, de que o ferido, o que foi ferido, ele lembra o tempo todo. Geralmente quem cometeu a transgressão logo esquece, mas quem foi ferido vai nutrindo aquilo ali, vai alimentando aquilo ali em seu coração. Então Jesus está dizendo, teu irmão pecou contra ti, então tu vai lá e repreende ele. É necessário que o cristão que perdoa de uma forma unilateral se disponibilize a restabelecer o relacionamento e a repreender o irmão até que ele venha à consciência e ao arrependimento. E nós vemos isso também através da disciplina eclesiástica, que a palavra de Deus nos diz, quando teu irmão peca contra ti, tu vai até lá, conversa com ele. Se ele se conscientizar e se arrepender, você perdoa e acaba por ali. Agora, se você vai conversar com ele e ele continua duro e não se arrepende, então você vai lá, pega uma testemunha, mais uma testemunha, vai novamente com as duas testemunhas e fala. Se ele se arrepender, o processo acabou ali. Agora, se ele continuar insistindo no erro, agora você vai para a igreja, você convoca a igreja e vai falar com ele novamente. Se ele se arrepender, acabou o processo ali. Mas se ele continuar no erro, com a dureza e não se arrepender, agora ele vai ter a disciplina eclesiástica. Mas note o processo de repreensão com esse irmão para que ele seja conscientizado em se arrepender. Tem gente que simplesmente se acha ferido e fala, não, ele que peça perdão, ele que venha resolver, eu ir atrás dele, ele que foi que me feriu, eu que vou buscar ele. Não é assim desse jeito. A Bíblia diz que aquele que foi ferido precisa ir até o irmão e repreender. Você precisa o tempo todo conscientizar essa pessoa ao arrependimento. Aí tem gente que fala assim, alguém me feriu, eu já perdoei, eu fico calada. E às vezes você não fala, mas aquilo ali vai remoendo no seu coração. Se existe uma situação que interfere no relacionamento seu com seu irmão, é necessário que isso seja colocado em pratos limpos. Agora, se é uma transgressão, é simples, que não interferiu em seu relacionamento, foi uma coisa simples cometida pelo irmão, não é sempre que você vai ficar repreendendo e corrigindo. Aí a gente manifesta o que Provérbios fala, né? Que uma transgressão, Provérbios 17:9 fala que o amor ele cobre uma multidão de defeitos, né? E isso manifesta-se também na vida do casamento. Porque já pensou se a gente cumprir aqui de Jesus em cada coisa que o nosso marido faz ou que a sua esposa faz, as dificuldades seriam muito grandes, né? Mas tem momentos que a transgressão acontece, que se trouxe uma dificuldade tem que ser resolvida, mas se a transgressão for manifesta e você consegue perdoar e seguir adiante, não comenta mais, não traz mais à luz, rasga a promissória e faz com que o amor seja estendido, tá bom? Porque tem gente também que implica com as pessoas com qualquer coisa. Não é também assim. Então Jesus fala, vai lá e repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus nos convoca a restabelecer esse relacionamento e a incitar o irmão a perdoar. Como eu disse para vocês, perdoar não é esquecer, né? Quando em Hebreus 8, 12, 10 e 17, a palavra de Deus nos diz que Deus ele não lembra mais dos nossos pecados. Não lembrar não significa esquecer, significa não trazer em rosto. Agora, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? A gente vê aquela parábola, né? Algumas passagens como Mateus 18, 21 a 22, onde Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós temos que perdoar, mestre? Até 7? Note aqui o que Pedro fala sobre isso. Os rabinos, eles tinham o costume de perdoar apenas 3 vezes no dia. E isso foi baseado em Amós 1:3, que diz assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então os rabinos diziam assim, não, Deus perdoava só 3 vezes, e na quarta, então a gente só vai perdoar 3. Então, se você transgredisse contra um rabino, até 3 vezes ele perdoava, mas se fosse na quarta, ele dizia assim, não, deixa esse negócio para amanhã, porque a cota de hoje esgotou. Quando Pedro vai até Jesus para perguntar se é 7 vezes, ele já está se sentindo super espiritual. Até 7?
Porque Jesus estava ensinando o tempo todo, se a justiça de vocês não exceder os escribas e fariseus, né? Vocês não têm parte no reino dos céus. E aí o que acontece? Então vamos aumentar. Se eles perdoam 3 até 7, aí Jesus falou assim, não digo 7, mas digo 70 vezes 7. Então significa que se 70 vezes 7 o seu irmão pecar, voltar arrependido e lhe pedir perdão, você precisa perdoar. Esse é o sentido. Agora, por que a gente tem dificuldade de perdoar? E para a gente entender por que a gente tem dificuldade de perdoar, a gente vai lá para Lucas capítulo 7, versículo 47, que nos fala da parábola, né, do devedor. E diz assim, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Nos fala da parábola do devedor incompassível. Nos diz que esse devedor devia uma grande quantia para um rei. Mas uma quantia que mesmo que ele trabalhasse a vida inteira, ele não ia conseguir pagar. É tanto que o rei chama ele e fala assim, olha, traz logo teus filhos e a tua mulher, porque não tem nem esperança, expectativa que tu consiga trabalhar e pagar essa dívida. Então, traz a tua mulher e você vai ser preso. E ele clama, né? Ele pede ao rei, ele suplica ao rei por misericórdia, e o rei estende a misericórdia, perdoa aquela dívida impagável. Aquele homem volta para casa livre, feliz e alegre, e para recomeçar uma nova vida. Mas quando ele volta, ele encontra alguém que devia a ele uma quantia que era pagável. E ele se ira contra aquela pessoa que estava devendo a ele. Diz assim, não, você vai me pagar hoje. Porque se você não me pagar hoje, você vai para o cárcere. E ele não usou de misericórdia para aquela pessoa que devia bem menos do que o que ele devia. E os servos do rei, sabendo isso, vão até o rei e dizem assim, você não sabe, aquele homem que estava te devendo, de uma forma que, mesmo que ele trabalhasse a vida inteira e não conseguia pagar, saiu daqui perdoado, livre, mas no meio do caminho ele encontrou um homem que devia tão pouco para ele, e ele não foi capaz de perdoar, colocou o homem no cárcere. O rei convoca e disse, como é que pode? Quer dizer que sua dívida era maior, você clamou por misericórdia, e eu dei misericórdia, e você não teve compaixão? Isso porque aquele homem não se sentia verdadeiramente perdoado. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de perdoar os irmãos? Porque a gente verdadeiramente não se sente perdoado. A gente não tem noção do tamanho da transgressão que nós tínhamos. Porque a nossa transgressão é muito maior do que aquilo que fazem conosco. Mas mesmo assim, Deus nos perdoou. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade de perdoar porque não se sentem perdoado. Mas quando a gente tem noção do tamanho da nossa transgressão e que Deus nos perdoou, como nós não vamos estender para as pessoas que nos machucam no meio do caminho, se o perdão maior nós recebemos, a graça maior de sermos livres nós recebemos. Então nós precisamos liberar o perdão. E quando nós temos essa consciência de perdão, nós conseguimos amar muito. Como diz o texto, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Não é que foi perdoado pouco, é porque não tem consciência do tamanho que foi o perdão alcançado e o quanto que ele foi perdoado. Então, tenha essa consciência hoje. Estenda o perdão para essa pessoa, porque mais transgressão você tinha. Jesus fala, como, hipócritas, como você quer tirar o cisco do olho do irmão se tem uma trave na sua? Jesus nos mostra que a questão de urgência está em nós primeiro. A Bíblia diz que nós temos que examinar a nós mesmos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados por ninguém. Mas nós temos a tendência de sempre olhar para o outro. Mas Cristo nos perdoou de nossas transgressões e nós precisamos perdoar a transgressão dos nossos irmãos. E agora vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 32, para nós vermos que o perdão de Deus para conosco é um modelo para nós seguirmos com os irmãos. Olha só, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Nós precisamos aprender a perdoar, porque nós fomos perdoados. Se você não perdoar, o prejuízo chega, porque o perdão de Deus também não lhe alcança. Então, que nesse dia você possa ser alcançado por essa verdade do Evangelho. O perdão é um assunto que a gente pode falar muitas outras vezes, quem sabe nos próximos episódios, mas eu te convido para você fazer um estudo na Bíblia sobre o perdão, para que esse tão precioso mandamento, instrução da palavra de Deus e ordenança alcance nossa vida, para que as bênçãos do Senhor também nos alcancem e a bênção maior de sermos
perdoados das nossas transgressões. Jesus nos ensinou a orarmos assim diariamente. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Que Deus em Cristo lhe abençoe, lhe ensine a perdoar, nos ensine a perdoar e que venhamos ser preparados para a eternidade. E a maior promessa que o cristão tem é da vida eterna. Então se apegue nos mandamentos bíblicos porque vai valer a pena. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.